Olá, boa noite. Em nosso país, há uma vigorosa presença negra que se espalha pelo cotidiano nacional e se manifesta em quase todas as áreas da vida brasileira. Você já se perguntou o que seria do Brasil sem a participação dos africanos que por aqui aportaram, infelizmente, em navios negreiros? Está no ar Um Abraço Negro, uma série de 5 programas sobre a situação dos afrodescendentes no Brasil. E para enriquecer as nossas reflexões na Semana da Consciência Negra, nós convidamos Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional do Brasil, e que tem formação em medicina e doutorado em comunicação e foi fundadora da ONG Crioula, uma organização de mulheres negras no Rio de Janeiro. Quem também está conosco hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos os dois. Aqui é a nossa casa, fiquem à vontade. Muito Nesse obrigado. sofá aí tem pessoas de muito peso, de muita importância na luta contra a discriminação racial, contra o preconceito no Brasil. Os dois são incansáveis. Minha admiração aos dois para começar aqui. Incansáveis nessa luta. Eu queria ouvir um pouquinho da trajetória de vida de vocês. Jurema, fala um pouquinho. Bom, uma trajetória de uma menina negra que nasceu na década de 60, ou seja, uma trajetória muito comum, nada em comum. Nasci numa favela do Rio de Janeiro, Morro dos Cabritos, de uma família que nasceu na favela, né? De pessoas pai e mãe, que achavam, como várias outras pessoas lá na favela, que seria pela educação que a gente ia conseguir superar muitas das dificuldades que a gente vivia, e dificuldades do tipo não ter dinheiro suficiente para comer, não ter dinheiro suficiente para vestir, para medicamento, tratamento. Eu era uma criança que tinha bronquite, não é? Meu irmão mais novo tinha bronquite. Mas porque a família toda tinha essa aposta na educação, a gente recebeu muita ajuda também daquelas pessoas, né? Então, acho que também não é incomum receber ajuda. Então, nós recebemos, para continuar estudando a vida inteira, né, a gente recebia apoio da vizinhança, desde doação de roupa, comida, de elogio, né, de aposta, de achar que era uma coisa boa. Então, foi isso, quer dizer, uma trajetória comum, fruto de uma ação afirmativa muito, né, ter conseguido chegar na universidade. Foi uma ação afirmativa que não era uma política pública, era uma ação afirmativa da própria comunidade. E é isso. Daí, você disse que a gente é incansável na luta, mas incansável foi o esforço que foi para colocar a gente na luta, né? E eu digo incansável, mas eu tenho consciência de que não dá para descansar, não é, Paulo? Não dá para descansar. Eu costumo dizer que nós, que temos essa origem mais humilde, pobre e negros principalmente, matamos um leão de manhã, um na hora do almoço, e antes de dormir um filhote sempre pula no nosso pescoço, nós temos também que lamentavelmente abatê-lo. Ou seja, é uma luta contínua, diária. Minha trajetória não é diferente, também vem de uma família humilde, uma família simples, mas tive, da mesma forma que a Jurema, essa coisa da estrutura familiar, que isso é muito importante. Então, meus pais sempre apostaram e disseram que o estudo era a luz da vida, era através dos livros que nós iríamos nos salvar. E aí, apostando nesta realidade, foi que todos os dias nós nos encaminhávamos para essa batalha que era o estudo. E conseguimos vencer. Conseguimos chegar aonde chegamos. Não foi fácil, não é fácil, mas é representativo para muitas pessoas que também pensam que eu não vou conseguir, é difícil, é impossível. Não, não é difícil, não é impossível. Se nós apostarmos nos livros, vamos chegar aonde nós queremos chegar. Ô Paulo, a sua trajetória é muito repetida e muito inspiradora para os jovens brasileiros, né? Você sempre tem que dizer. Eu queria que você dissesse mais uma vez um pouquinho da sua trajetória. Meu primeiro emprego na vida foi de porteiro de uma empresa e depois eu consegui, por contatos, por conhecer pessoas, ser vendedor de uma outra empresa. De vendedor, eu fiz um estudo para poder fazer um concurso público, fiz concurso para detetive de polícia no Rio de Janeiro.
Passei no concurso, fui ser detetive e foi quando eu consegui retornar à faculdade, já aí com 24 para 25 anos, quando todo mundo está formado e eu ainda estava entrando na faculdade para fazer o meu curso. Terminei meu curso com 29 para 30 anos e aí fiz concurso para promotor de justiça. Passei com 31, fiquei no Ministério Público durante 17 anos, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado e, ao final, fui alçado ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional do Ministério Público. E aí as coisas, ao longo desse período, ficaram claras para mim no sentido de que valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação que eu empenhei ao longo dos últimos anos para poder chegar onde eu cheguei. Então é muito bom você poder passar para essa juventude a possibilidade de um sucesso, desde que você aposte nisso que nós estamos falando, né? No estudo, no trabalho correto, honesto, que você pode efetivamente vencer na vida, sem que seja através de meios que não são republicanos. Mesmo considerando as duas trajetórias brilhantes de vocês, a gente costuma sempre repetir no Brasil esse discurso contra a meritocracia, né? Também, porque é importante frisar isso, né? O Estado brasileiro não facilita Em nada. essa entrada e essa trajetória. Isso requer, na verdade, um esforço enorme. Muitas vezes requer um problema de saúde mental para quem está tentando tudo isso, né? Porque é uma trajetória muito difícil. Quer dizer, a gente fala do mérito próprio, mas o mérito próprio não é suficiente no Estado brasileiro. Vocês concordam com isso? Eu concordo plenamente. Na verdade, as estruturas brasileiras funcionam no contrário do método, do mérito, né? No sentido, não é o talento, não é a capacidade, mas é a cor da pele, né? Os seus contatos, essa possibilidade de uns não terem barreira nenhuma, irem andarem na rua, irem aonde vão simplesmente, normalmente, e para nós sair de casa é uma barreira, ficar dentro de casa já é um problema. Né? Imagina você ter que se esforçar o triplo, 10 vezes mais, para simplesmente as pessoas tentarem descobrir se você consegue articular uma frase inteira. Né? Sempre sendo questionada se você tem inteligência suficiente para estar ali, para fazer as coisas. Sendo desqualificada, sendo desvalorizada. Isso é o tempo todo. Sim, tem uma barreira de saúde mental, mas acho que tem um outro lado também. Né? Quando eu fui para a escola de medicina, por exemplo, na escola de medicina éramos 3 pessoas negras. Não é? Da escola de medicina inteira, 6 anos. Não é? Mas lá, você de fato está exposta a muita coisa. Mas a gente vai sozinha, mas não vai sozinha. A gente vai com uma bagagem, a gente vai com apoio. Como eu te disse, eu gosto sempre de dizer, todo dia de manhã eu ia para a escola de medicina, a aula começava cedo, era o dia inteiro, né? De manhã tinha uma senhora que era vizinha, uma senhora negra alta, idosa, de cabelo branco, preso num coque no alto da cabeça. E de manhã cedo ela dizia, bom dia, doutora. Eu sempre parava para ela e dizia, não, senhora, eu não sou doutora. Eu acabei de entrar na faculdade, eu comecei. Aí ela repetia, bom dia, doutora. E de noite, quando eu voltava, ela estava lá e dizia, boa noite, doutora. Não é assim? Isso também é um remédio, né? Quer dizer, porque a violência está lá, a gente vai para a faculdade e você vai ouvir o professor dizer que preto fede, né? Vai chegar né? Vai falar coisas horríveis dos clientes do serviço público, né? São coisas horríveis que você ouve e vê e acontece, né? Mas você volta e aquela senhora vai lá, quando ela diz boa noite, doutora, ela sabia que eu não era doutora, não é? Mas ela está dizendo que aquilo importa, né? Aquilo, né? Aquela jornada importa. Era importante para mim, mas era muito importante para ela, não é? E é um apelo também, né? Não pare, por favor. Tem um sentido, né? É no sacrifício. Hoje em dia nós temos muito mais estudantes de medicina negros e negras na escola, mas elas e eles ainda enfrentam muita violência, muita barreira, né? Mas tem um sentido, né? Tem um propósito ali, não é? O que mantém essas pessoas lá, e como certamente lhe manteve no Ministério Público, lhe manteve na carreira, lhe mantém como desembargador, é esse sentido de propósito, que
Tem muita gente, é muita gente, né, para quem isso é fundamental, né, que, de certa forma, segura a gente. Né? É ruim? É muito ruim. Eu não vou dizer para ninguém que está indo para a faculdade agora que vai ser divertido, não. Vai ser muito ruim. Né? Mas há que se lembrar que do lado de fora também não está nada bom. Né? Chegar na posição que vocês chegaram nesse momento, ainda se enfrenta racismo? Eu diria que existe um racismo institucional. As pessoas respeitam você, em regra, e os racistas fingem que respeitam você e que reconhecem o seu valor. No fundo, eles estão sempre tentando testar o seu conhecimento para saber o porquê que você, um negro, chegou aonde você está. É muito curioso quando eu me apresentei em um determinado lugar, porque quem ia chegar era o desembargador Paulo Rangel. Quando eu cheguei, eu não cheguei de terno, porque eu cheguei no aeroporto, então eu estava de calça jeans, normal. E eu falei, o senhor está esperando o desembargador Paulo Rangel? Eu falei, tô. Falei, então tá bom. Eu cheguei. Podemos ir, prazer. Aí ele fez assim, engraçado. Ou seja, ele pensou que eu estivesse fazendo uma piada, né? Depois esse cara apareceu para fazer uma piada. O desembargador nunca vai ser esse aí. Eu falei, não, eu sou o desembargador. A professora tal, da faculdade tal, me chamou. Ah, tá, desculpa. Você sente aquele tá, é tipo, não estava esperando isso. Por quê? Porque o estereótipo que se cria em torno de um desembargador, de um médico, né? Quando chega no hospital, a pessoa nunca imagina que quem vai atender é a senhora, que é o médico, mas ela não pensa que o médico é assim, negra, né? Então ela toma um susto, porque a sociedade ela é preparada para pensar assim diante de um racismo que nós temos historicamente comprovado, como já foi demonstrado aqui pelo professor Amilcar. Então, é muito curioso quando você tem que enfrentar, embora já no lugar que lhe é devido e cabido, ainda o preconceito que existe, porque as pessoas não acreditam que você possa ter chegado onde você chegou. É muito curioso isso. Depois da nossa pausa, eu quero falar um pouquinho sobre qual o mecanismo que a gente vai usar para reverter isso, essa questão. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes aproveite o belo som oferecido por Afrojazz. Voltamos já já com Um Abraço Negro.
Voltamos com um abraço negro, especial da TV Brasil em homenagem à Semana da Consciência Negra. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo e a sua influência na vida e na cultura do país é imensa. No entanto, dos cerca de 30 mil jovens entre 15 e 29 anos assassinados por ano no Brasil, 77% são negros. Eu estou aqui com a diretora da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, e com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a situação dos afrodescendentes no Brasil. Antes de falar sobre essa questão máxima, mais importante do Brasil, que é a questão do extermínio do jovem negro, eu só queria fechar o nosso assunto falando que mecanismos a gente pode usar para reverter essa situação desse racismo institucionalizado, disso que está, como é que eu vou dizer essa palavra, que está enraizado na sociedade brasileira. Eu diria que só há uma saída, que seria a educação. E o trabalho contínuo e ininterrupto de conscientização da população para o problema que existe, porque as pessoas pensam, o grande problema do racismo não é em si o racismo apenas, mas o fato das pessoas acharem que ele não existe, negarem a existência do racismo. Aí é o problema. Por quê? Porque elas não se dão conta do que está acontecendo dentro da sociedade. Como é que eu mudo isso? Com educação. E também, para complementar, eu acho que ele está enraizado, o jeito de desenraizá-lo é, primeiro, mostrar que ele está lá. Sim. Né? Visibilizar ele é um momento fundamental. Essa coisa de fingir que ele não está lá, que ele não machuca, que ele não fere, não faz mal, não é possível. E tem várias medidas que a gente pode fazer, né, para visibilizar o racismo. Quer dizer, mostrar quais são os dados da desigualdade, onde estão os negros aqui, onde eles não estão e por quê. Não é? Isso tira ele da invisibilidade. Uma outra medida fundamental é criar estruturas e processos que tentam desfazer essa quase naturalidade com que essa violência, que é o racismo, acontece. Né, a gente vê muito na área de arte algumas pessoas criticando o chamado politicamente correto. O politicamente correto é fazer o certo, não é? Começar a desmascarar a violência cotidiana e fazer de outro jeito. É retirar termos do vocabulário, fazer ações afirmativas no sentido de estimular a presença das pessoas negras em outras posições. E a ação afirmativa é abrir a porta em todos os sentidos, quer dizer, oferecer não apenas a vaga, mas as condições para aquelas pessoas ocuparem a vaga com dignidade. É fazer treinamentos de reciclagens de negros e brancos. Né? Brancos têm muito que aprender na desconstrução do racismo, na desconstrução do seu próprio privilégio, dessa noção de que está lá por merecimento. Isso não é simples, não é fácil e também dói. Não é? Então, tem muitos trabalhos para fazer. É educação, é conduta, é notícia, é informação, refazer processo, é muita coisa. Parece gigantesco, mas é um jeito de ir fazendo cada dia um pedaço, que com o tempinho vai ficando mais fácil. Eu acho. Inclusive, esse papo de que combater preconceito racial, o racismo é coisa de negro, não. É coisa da sociedade brasileira. Isso é um problema da sociedade brasileira que precisa ser debatido, né? Todos. E nós negros já estamos engajados, já estamos fazendo. Falta o resto fazer a outra parte. Né? É como se nós disséssemos que a luta a favor da mulher não é um problema do homem, é um problema da mulher. É um problema da sociedade brasileira. Né? É o problema do negro, é o problema da sociedade brasileira. Então, todos os problemas que a sociedade brasileira tem que enfrentar é problema de toda a sociedade brasileira. Eu não posso segmentar esse problema. Não, isso aqui é do negro, isso aqui é da mulher. Eu não sou mulher, então não apanho, não quero saber de Maria da Penha. Não, eu tenho que me preocupar com isso sim, porque isto é sério na sociedade. Isso só através de um processo maciço de conscientização social. Vocês falam isso e me lembro agora da questão da intolerância religiosa, porque as religiões de matriz africana, que são mais de 70% dos alvos da intolerância religiosa no Brasil, e eles ficam muito isolados nessa luta, né? Porque outras religiões, por exemplo, deveriam se engajar nessa luta contra a intolerância, porque a intolerância religiosa tem que ser o engajamento de todas as religiões. Deveria ser assim, né? Principalmente para fazer valer os seus próprios princípios religiosos e éticos, né? De coexistência, convivência,
né? A aceitação, Amor ao próximo. isso. A intolerância religiosa, o outro nome dessa intolerância religiosa é racismo, né? Porque são as religiões negras, são as religiões muçulmanas, ou é o judeu. É um racismo explícito também, não é? As outras religiões estão desafiadas a enfrentar claramente o racismo, enfrentar com coragem e reconhecer que todas as religiões devem ter um lugar. Porque se não tem lugar para uma, não vai ter lugar, não vai ter uma sociedade capaz de viver com nenhuma outra. As hegemonias, elas não são para sempre, não é? A gente tem nesse momento em que alguma religião está predominando, né? Não quer dizer que vai ser para sempre. É preciso semear outros valores, outros princípios, que, por sinal, deviam estar nas origens das religiões, né? O grande problema da fé é a religião, porque em nenhum momento Cristo ele propagou alguma religião. Ele propagou o amor ao próximo, o respeito às diferenças, né? Na própria passagem de Maria Madalena, ele mostra o respeito que as pessoas devem ter para com o outro. O que estragou o homem foi exatamente a religião, na medida em que ele achou que aquela fé só possa ser propagada através daquela religião. Isso é um grande problema. Então, eu acho que a intolerância religiosa, ela é um segmento desse racismo, que ela colocou muito bem, em diversas religiões. E que nós só vamos conseguir vencer isso a partir do momento em que nós aceitarmos as diferenças. Esse é o grande desafio hoje mundial. Ou pelo menos aceitar a Constituição, né? Exatamente. Aliás, eu acho que às vezes o problema da humanidade é a interpretação de texto. Porque todo mundo leva o texto para o que quer acreditar. Sim. Né? E hoje a gente vê muito isso, né, também. Eu queria falar de um problema muito grave no Brasil, que é um problema que vocês combatem sempre, que é o extermínio do jovem negro. Eu acho que o problema mais urgente do Brasil hoje é o extermínio do jovem negro. Ô, Jurema, você entrou agora, você é a primeira mulher negra à frente da Anistia Internacional, que tem uma campanha ferrenha e belíssima contra o extermínio do jovem negro. Como é que está o seu trabalho nesse sentido? Bom, nós temos a campanha Jovem Negro Vivo, que foi lançada em 2014, que basicamente visa mobilizar a sociedade para fazer alguma coisa, não é? Ao longo desses anos, têm sido desenvolvidas várias ações de visibilização do problema, de engajamento de pessoas, de fortalecimento da juventude negra, na continuidade da sua luta de enfrentamento ao racismo e defesa da sua vida, dos seus direitos. Nós temos um manifesto que já tem mais de 60 mil assinaturas, ou seja, a sociedade brasileira, a sociedade, não só os brasileiros, mas as pessoas estão se engajando, assinando nosso manifesto, que está no site, né, www.anistia.org.br. Esse manifesto é uma forma de dizer, eu me importo, eu me engajo, eu demando do Estado brasileiro uma ação efetiva para a proteção da vida dos jovens negros e negras. Essa campanha está aí, é preciso que diga, a mobilização contra os assassinatos de jovens negros não é uma invenção da Anistia. Não é? O que a Anistia fez foi ouvir a demanda que a juventude negra, que a população negra estava pondo para a sociedade brasileira e se engajar com isso. E como uma organização, que é mais que uma organização, um movimento global de mais de 7 milhões de pessoas, a gente está emprestando a nossa voz e a nossa articulação global para dizer, sim, a Anistia se importa, o movimento Anistia se importa, e é preciso que o restante da sociedade brasileira se importe também. E consegue sensibilizar a população? Eu acredito que sim. Como eu disse, a gente tem um manifesto que as pessoas ainda podem assinar, está no site. Mais de 60 mil pessoas têm dito que querem uma ação imediata do Estado brasileiro. Fora o manifesto, tem tido uma série de atividades no Brasil inteiro. Essa campanha tem trabalhado no Sudeste, no Norte, no Nordeste. Nós apresentamos algumas informações, relatórios, documentamos as violações, apresentamos as informações. As pessoas, quem não sabia, sabe. Não é? E o que tem em comum nessas pessoas é que essas pessoas estão prontas para demandar do Estado brasileiro e têm demandado que se faça alguma coisa. Essas pessoas estão prontas para, junto com da juventude negra, fazer alguma coisa. Essas pessoas estão mobilizadas. Não é? Elas se mobilizam junto com a Anistia, e elas se mobilizam junto com os coletivos de negros, junto com os coletivos de jovens, elas se mobilizam pelo Brasil afora para fazer alguma coisa.
Ô Paulo, a legislação brasileira, historicamente, parece que criminaliza mais os jovens negros e a população negra. Isso é fato? É fato histórico comprovado através da história do Brasil. Eu acabei de escrever um trabalho que vou apresentar no final desse mês, que chama-se O Processo Criminal dos Réus Escravos e a Atual Morte de Jovens Negros no Brasil. A Guerra Continua. Onde eu faço um paralelo com o processo que os escravos sofreram, processo criminal, foram condenados à forca, com a lei de 10 de junho de 1835. Isso tudo porque os escravos eles se rebelavam contra aquela situação a qual eles foram submetidos, retirados à força da África, escravizados no Brasil. Muito bem, essa revolta deles era contra os senhores, matavam senhores, inclusive. Respondiam a processo, iam para a forca, enforcados em uma semana. Hoje eu tenho no Brasil, em 2016, 61 mil assassinatos. Desses 61 mil, 66% é entre jovens de 12 e 29 anos. 12 e 29 anos. Desses, 81% é de jovens negros. Ou seja, a matança continua. A única diferença é que não estou na monarquia, estou na república. Eu não tenho mais a forca, mas tenho o auto de resistência. Eu mudo o nome, eu empresto um novo nome às figuras jurídicas para continuar com o massacre contra o povo negro. E as pessoas não se dão conta disso. Um país que você tem 168 pessoas mortas por dia, assassinadas, não morreu de diabetes, infartado, AVC, não, foram assassinadas, 168 por dia, são 7 pessoas por hora. Desses 168, 80% é de jovens, são de jovens negros. Alguma coisa está errada. Quando as pessoas mostram, lá no Texas, nos Estados Unidos, um louco pegou uma arma, matou 26. Eu fico muito condoído com isso, porque 26 pessoas morreram. Mas quantas vezes lá aparece um louco para matar essas pessoas? Há 6 meses atrás teve um, ano que vem vai ter outro. Aqui, todos os dias, 168 são assassinados e ninguém se dá conta. Por quê? Porque a maioria, 80 e poucos % desses jovens, são negros. Então, nós não nos incomodamos com isso, porque não são pessoas, para eles, ligadas a mim. São pessoas da favela, da comunidade, são pessoas que são assassinadas. Então, enquanto nós tivermos uma indiferença com a vida do outro, e aí vem aquela coisa da ética, da alteridade, de alter, a ética para com o outro enquanto um ser igual a nós na sua diferença. Enquanto eu não tiver um comportamento estatal ético, e a ética é esta que falei, da alteridade, eu não vou conseguir chegar a um país desenvolvido. Eu vou continuar sendo um país subdesenvolvido, terceiro mundo, em que a matança, num país que não está em guerra, isso é inadmissível. Então, eu fiz essa comparação e comprovei que, historicamente, o que eu fiz no processo escravocrata, eu faço hoje na República com o negro liberto. Liberto do ponto de vista físico, da sua liberdade de locomoção, mas não é livre para exercer os direitos da cidadania a que todo cidadão tem direito hoje, em especial os brancos. A gente vai voltar agora e fazer essa conversa de novo já já depois do intervalo. Mas antes, aproveite o belo som oferecido por Afrojazz. Voltamos já já com Um Abraço Negro.
spite of that war from those who have the power. Africa mother, you say great offspring, keys to prevail over the machine. Africa brothers, fighting for justice, in spite of that war from those who have the power. Africa mother, you say great offspring, keys to prevail over the machine. African brothers, fighting for justice, in spite of the terror from those who have the power. African mother, you say great offspring, keys to prevail over the machine. African brothers, fighting for justice, in spite of the terror from those who have the power. African mother, you say great offspring, keys to prevail. Go! African brothers, fight, 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 fight. African brothers, fight, 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 fight. African brothers, fight, 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 fight. Yeah, yeah. African brothers, fight, 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 fight. African brothers, African brothers, African brothers, African brothers. You say when on free, you say when on free, this rebellion. Estamos de volta com o especial Um Abraço Negro em homenagem à Semana da Consciência Negra. Nos últimos anos, as políticas afirmativas têm surtido alguns bons efeitos na inclusão de estudantes negros nas universidades. O percentual de negros no nível superior praticamente dobrou entre 2005 e 2015. Ainda assim, de acordo com a última pesquisa do IBGE, apenas 12,8% dos negros entre 18 e 24 anos haviam chegado à universidade. Na mesma linha de raciocínio, a população carcerária brasileira é majoritariamente negra e esse é um dado terrível para o Brasil também, não é, desembargador? Sim, porque se você observar que menos negros chegam ao ensino, seja no médio, seja universitário, mais negros chegam ao presídio. Quanto menos educação nós dermos à população negra, mais espaço nos presídios nós vamos precisar, porque nós vamos negar a eles a cidadania. Isso está umbilicalmente ligado. Eu sempre digo, se eu construir mais presídios, eu vou ter mais presos e menos escola. Se eu construir mais escolas e der acesso à educação para as pessoas, eu vou precisar de menos presídios. O Estado vai ter que optar. Isso não é uma política de governo, isso é uma política de Estado. Investir na educação, dar acesso a esses jovens negros e brancos pobres à educação. Para quê? Para que eu não tenha que construir um presídio. Certa feita eu conversei com um determinado político, ele falou, eu assumi o governo, me disseram que tinha déficit carcerário, eu construí 2 presídios, 6 meses depois estavam lotados. Eu construí mais um presídio, 1 ano depois estava lotado. Eu parei de construir presídio, comecei a construir e a reformar as escolas. Eu diminuí
o índice de pessoas que ingressaram no sistema carcerário. Isso é básico, isso é certo como 2 e 2 são 4. Nós temos que investir na educação para que nós tenhamos menos gente nos presídios, para que nós tenhamos menos gente na saúde, porque eu vou ter gente mais saudável, porque vai ter uma qualidade de vida melhor. Isso está ligado, até economicamente, para o Estado vai ser melhor. Aí a médica está aqui para me corrigir. E por que isso que é tão evidente, Jurema, não é feito, não é interessante para o Estado brasileiro? Eu acho que porque o racismo, como ideologia, organiza as relações de poder em que um segmento, e nesse caso do Brasil a maioria, né, acaba sendo colocado em posições de subordinação. Isso é verdade que isso é uma situação muito ruim, muita dor, muito sofrimento, muita perda, muita morte, muito encarceramento. Mas o outro lado é que isso é uma vantagem enorme para quem não está nessa condição, não é? É você manter toda uma população sob controle pela violência, pelo encarceramento, pela falta de acesso, oferecem vantagens competitivas ao segmento que não passa por isso, não é? Então é preciso... Então, eu estou dizendo isso para lembrar que não é simples, não é? Trata-se de relações de poder, então a gente tem que encará-las na sua complexidade para poder enfrentar corretamente. Lembrando que eu concordo plenamente que é importante oferecer educação, saúde, moradia, né? Mas a gente sabe também que a política de encarceramento, as altas taxas de encarceramento da população negra, não significam que a população negra comete mais crimes, não é? Significa apenas que a população negra está muito mais exposta ao encarceramento, ao tratamento injusto, né, de todo o sistema de justiça, não é? Em que as coisas não funcionam como deveriam. Existe uma criminalização a priori. O negro não precisa cometer crime para ser preso, né? O próprio sistema já exclui. Ele precisa ser negro, não é? Então, a gente precisa enxergar a complexidade do problema para poder construir todas as soluções, oferecer o que é de direito aos jovens negros e negras, aos adultos, aos idosos negros e negras, oferecer o que é de direito. Está estabelecido na Constituição o que se chama direito, não é? Mas implica também desmontar também todo um sistema de justiça que tem um viés de aprisionamento e de criminalização de uma população, independentemente de como ela age na sociedade, apenas porque ela existe. Isso é preciso que a sociedade perceba que tem que caminhar em muitas direções, mas tem que fazer isso agora, tem que fazer isso muito, porque nós não queremos ser esse país que mata 168 pessoas por dia. A gente não deve querer ser esse país que coloca negros e negras na cadeia, não é? Assim, se desperdiça vidas, ou se coloca na cadeia, ou se aniquila, ou se mata, ou se perde tantos talentos, né? Aqui o desembargador é um exemplo, não é? É um exemplo de como se pode ir longe, não é? Como se pode ir longe. E por que isso não... Tem tanta gente que pode ir longe, não é? Pode ir tão longe quanto a sua capacidade. E por que o Brasil se dá o luxo de desperdiçar isso? Eu quero fazer uma pergunta, desembargador. A justiça brasileira é racista? Sem a menor sombra de dúvida. Ela faz parte do que eu chamo, eu não, né? O que todos os estudiosos da matéria chamam de racismo institucional. Só que as pessoas precisam entender uma coisa. Quando eu digo que a justiça brasileira é racista, não é que o juiz que está ali não gosta de negro e quer prender o negro. Isso até pode existir, mas não é disso que eu falo. Eu falo do sistema que é criado, que ele faz parte e inconscientemente ou conscientemente não percebe que ele está ali com um propósito, que é exatamente isso que ela falou, que Michel Foucault trabalha muito bem, que é a microfísica do poder. Ali existe uma sociedade dominante que está exercendo um determinado poder sobre um grupo de pessoas que eles chamam de indesejáveis. Quem são os magistrados brasileiros? Quantos por cento desses magistrados são negros? Quantos passaram por aquelas dificuldades que o negro passou para que ele possa entender agora o lugar do outro? São jovens,
em regra, em sua maioria, que estudaram em bons colégios, tiveram uma boa educação e acessaram a universidade, por via de consequência, puderam fazer um concurso que ele tem que passar 5, 6 anos estudando, com alguém financiando esse estudo, que em regra é a família. Esse jovem, quando ele senta na cadeira de juiz, ele deixa de ter a visão que necessariamente o magistrado precisa ter em relação à vida do outro. Ele faz parte de um sistema, portanto, e aí por isso ele condena e a justiça passa a ser uma justiça que não tem esse compromisso ético com o outro. A justiça brasileira, sem a menor sombra de dúvida, é racista. Nós traçamos aqui um panorama, um quadro muito difícil desse racismo estrutural no Brasil. Tem solução para isso? Sim, eu acho que a solução está acontecendo. O que precisa é que ela precisa ganhar escala de Estado brasileiro. Ação afirmativa, mobilização negra, ocupar a televisão, contar a história do racismo, falar sobre ela. Tem várias ações acontecendo, mas elas precisam ganhar escala de política pública. Sabemos que a justiça tem um viés racista, é preciso ganhar escala de política pública, a mudança imediata do sistema de justiça, instalar mecanismos. Ou seja, as soluções estão aí, porque a população negra foi elaborando com pesquisa, com vivência, com várias formas, trouxe propostas de soluções, mas tem que ganhar escala de política pública, precisa de compromisso do Estado brasileiro para levar isso adiante. Desembargador. Sem a menor sombra de dúvida, nós estamos transformando e mudando. É custoso, está sendo uma situação difícil para nós encararmos, mas eu tenho certeza que nós conseguiremos mudar isso com a educação do povo brasileiro. Em especial, como disse a Jurema, com acesso a oportunidades que esse povo deve ter através de políticas públicas. Eu quero agradecer muito a presença dos dois, quero reiterar a minha admiração pelo trabalho dos dois, belíssimo. Nós estamos juntos nessa caminhada, é claro que vocês estão muito à frente, muito obrigada por vocês estarem à frente. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado a você pelo convite, parabéns. Sabemos que ainda temos muito a caminhar para melhorar a vida em sociedade no Brasil e não vamos ficar parados. É hora de se movimentar, cantar, dançar e também de promover um abraço negro em todos que nos acompanharam até agora. Uma ótima noite para você. Um abraço. Um abraço importante. Legal, bacana. Nosso abraço. Muito legal. A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado já foi a carne negra. Agora não é mais. Que ia de graça pro presídio e parar debaixo do plástico. Que ia de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado era